Boa noite a todos e a todas. Eu sou Mário Guimarães, atual diretor-geral da Escola Superior de Advocacia da UB Pernambuco. Estamos aqui hoje para mais um evento virtual, desta vez lançando um novo projeto, que é o Conversas sobre Direito e Democracia, que é um tema extremamente importante, uma temática extremamente importante para que a gente possa debater nos dias atuais. Debater direito já é uma pauta corriqueira na escola e com a ênfase em democracia é ainda mais importante. Ele está aí num período em que debater e proteger a democracia é um dos cenários mais importantes na ciência política e no direito, de um modo geral. E nós temos a grande satisfação de receber hoje um grande jurista, um grande cientista político, o professor da Universidade Federal de Pernambuco, André Regis, que é PhD em Ciência Política em Nova York e também é vereador do Recife. A André é um dos maiores conhecedores da política americana que nós temos no nosso mundo jurídico brasileiro, e eu tenho certeza de que abordará de uma forma extremamente aprofundada a temática de hoje. André, eu começo agradecendo a sua disponibilidade, a sua participação em poder nos trazer conhecimento e fazer algumas provocações acerca da temática. Boa noite. Boa noite, Mário. Para mim é uma grande satisfação estar de volta a um evento da ESA. Para mim é uma satisfação redobrada da ESA estar sob seu comando e muito bom conversarmos sobre uma temática que eu acredito que é bastante atual, de interesse de todos. Então, nesse sentido, todos que eu digo no mundo inteiro, ninguém pode... Se há uma eleição que causa impacto sobre todos, é a eleição americana, né? Então, eu estou à disposição para que a gente possa conversar sobre, inclusive, falando um pouco sobre o sistema, o modelo americano. Eu estou à sua disposição, você manda, você comanda. Então, muito obrigado pelo convite, é uma grande satisfação e parabéns pelo trabalho que você está fazendo à frente da ESA, né? A ESA sempre teve grandes nomes sobre o seu comando, né? E você segue essa trajetória, né? Então, parabéns pelo trabalho desenvolvido pela ESA. Obrigado, André. Só fazendo uma confidência aqui, antes de a gente começar a entrar na pauta já, que muito do meu viés acadêmico eu devo a você e agradeço de público aqui a inspiração que você me passou, primeiro como professor universitário, como professor de Direito Constitucional, depois em conversas sobre o mestrado que eu fiz fora do país e, na sequência, em inúmeras conversas e cafés sobre orientação política. Eu lhe agradeço muito por tudo que eu aprendi contigo. Acerca da temática, André, eu acredito que a gente, tratando sobre perspectiva das eleições de 2020, antes de a gente entrar efetivamente nos efeitos e consequências que a eleição desse ano pode e acarretará em todo o mundo, como você mesmo disse, não é uma eleição que influencia apenas nos Estados Unidos, que tem reflexos no Brasil, ela tem reflexos mundo afora. Eu acho que seria importante a gente nivelar e você talvez aí fazer uma explanação básica do sistema eleitoral americano, que é um sistema que se elege de uma forma diferente do que se elege no Brasil. E aí eu não sei se todos que estão nos ouvindo e que nos ouvirão, já que essa conversa ficará disponível no YouTube, se eles têm conhecimento de como funciona o sistema eleitoral americano. Então talvez seja interessante a gente começar aí pavimentando o caminho para, na sequência, a gente conseguir entrar na temática efetiva das eleições de 2020. Pode ser? Pode, claro. Eu acredito que é bastante, inclusive, importante esse viés, porque muita gente não compreende como é que funciona. E todos os dias são os noticiários, a cobertura jornalística enorme em relação à eleição americana, e a gente geralmente acompanha, a grande maioria dos brasileiros acompanha sem ter noção de como funciona. E aí há críticas, muitas vezes, de pessoas que não compreendem como funciona o sistema. Onde é que está a grande diferença do modelo americano para todos os demais? É um sistema único, é um sistema baseado em colégios eleitorais. É importante também mencionar a razão da sua existência. O fato é que quando os Estados Unidos se tornaram independentes, eram 13 colônias que se tornaram independentes
na guerra de 1776, e isso fez com que, inicialmente, os americanos eles adotassem cada uma das ex-colônias, cada uma das 13 ex-colônias, elas funcionassem, elas adquirissem o status de país soberano, logo após a independência americana. Então, Nova York, Virgínia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, ou seja, todas as tradicionais, as 13 colônias, elas eram soberanas. Então, isso, inclusive na bandeira americana, a bandeira original, era uma bandeira parecida com a atual, ou seja, as listras branca e vermelha, né? São 13, e no retângulo superior esquerdo, em fundo azul, as estrelas eram 13 estrelas. Era uma lista e uma estrela para cada dos, vamos colocar assim, dos Estados membros da Confederação. Então, inicialmente, os Estados Unidos formaram uma confederação. Em 1787, ao fim da Confederação e o início da Federação Americana, com a Constituição, que até hoje está vigente, a Constituição de 1787. Quando houve a Confederação, a passagem da Confederação para a Federação, isso foi um período de muita tensão entre as unidades, porque os estados menores tinham receio de perderem para os estados maiores, quando você sai de uma confederação para uma federação, perderem o controle do seu destino. Então, na feitura da Constituição, surgiram alguns elementos que têm a ver com a proteção da individualidade das antigas ex-colônias, que passaram a ser estados soberanos e que deixariam de ser estados soberanos para serem autônomos, ou seja, estados autônomos dentro de uma federação. A gente cita as mais importantes, então. A necessidade de qualquer emenda à Constituição passar pelo crivo do legislativo, do estadual, dos poderes legislativos estaduais, ou seja, se as assembleias estaduais não aprovarem, em sua maioria, não há aprovação de emenda à Constituição. Aqui o Congresso Nacional aprova, no outro dia está valendo para todo mundo. Então já estamos na 107ª emenda constitucional, ou seja, nenhum Estado foi chamado para concordar ou discordar. Lá não. Por isso que é tão difícil mudar a Constituição pela via da emenda, porque você precisa convencer as unidades federativas de que elas vão concordar. Então esse é um ponto. Outro ponto foi o Senado. O Senado americano, se na Câmara dos Deputados americanos, se no the House of Representatives, né, eles lá é proporcional ao tamanho da população, como é no Brasil. No Senado, também como é no Brasil, os estados menores têm uma representação idêntica, ou seja, nesse caso, nós copiamos esse modelo americano também. Então, mas era uma garantia de que os estados maiores não teriam a capacidade de manobrarem os estados menores contra a sua vontade, ou seja, uma unidade de estados menores seria suficiente para bloquear qualquer iniciativa dos maiores. Então, o Senado surgiu. E a outra medida importante nesse sentido foi o estabelecimento dos colégios eleitorais. E, basicamente, isso foi sendo feito ao longo do tempo. E o que surgiu nos Estados Unidos, nesse momento, foi um sistema em regra chamado The Winner Takes All. O vencedor no Estado, ele leva todos os votos daquele Estado. Então, não importa se você ganhou por 1 ou 1 milhão de votos, se você ganhou no Estado de Nova York, você vai levar todos os delegados de Nova York. Se você ganhou na Califórnia, você vai levar todos os delegados da Califórnia. Se você ganhou no Texas, você leva todos os votos do Texas. Então, e por que isso dá uma garantia aos estados menores? Porque todo estado é importante. Porque quando você trabalha na ideia de que eu não preciso ir no Maranhão, porque no Maranhão tem pouca gente e de todo jeito eu vou ter algum tipo de voto por lá, porque vai ter ou seja, os candidatos do Brasil ficam concentrados basicamente no Sudeste, nos estados mais populosos. Então é São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e aí dá um pulo no Paraná e aqui
quando vem aqui no Recife, vem para fazer uma entrevista em Geraldo Freire e depois pega o avião e vai embora. Porque onde se fica é nos centros onde há a maior quantidade de votos. Nos Estados Unidos, então, os candidatos têm que fazer essa peregrinação no período pré-eleitoral, e são 50 estados, então é uma campanha muito longa. Essa é outra característica, começa com um ano de antecedência, então é uma campanha muito longa por conta dessas particularidades. Então, o sistema de winner takes all protege a unidade do Estado, ou seja, o Estado fica mais forte numa barganha com os candidatos. Então, e aí, para concluir essa sua pergunta, como é que funciona lá? Vamos imaginar que em Pernambuco nós temos 25 deputados federais e 3 senadores. Se o candidato, por exemplo, na eleição passada, Fernando Haddad ganhou aqui em Pernambuco. Então, ao invés dele partilhar os votos com Jair Bolsonaro, ele levaria 28 votos, 3 senadores e 25 deputados federais. Como o Bolsonaro ganhou no Rio, ganhou em São Paulo, por exemplo, São Paulo tem 70 deputados federais, 3 senadores. Então, Bolsonaro, ao ganhar em São Paulo, levaria 73 do colégio eleitoral. Então, numa distribuição de colégios eleitorais, quem fizer a maioria ganha. Então, por isso que é possível você ter menos votos do que o seu adversário, no chamado voto popular, mas você ter mais colégios eleitorais e ganhar a eleição. Então, a estratégia muda significativamente. Então, se a gente pensar o nosso modelo considerando cada um dos estados brasileiros como se fosse um colégio eleitoral, seria o somatório dos deputados federais mais os seus senadores, e aí quem tivesse a maioria dos colégios eleitorais, o colégio ganharia a eleição. Então, basicamente, essa, em síntese, é como funciona o modelo americano. E esse modelo de winner takes all, ele, por vezes, pode acarretar de o presidente não ser o mais votado popularmente, né? Que aconteceu com Hillary e Trump na última eleição, só me engano, é isso, André? Hillary teve 3 milhões a mais de votos do que Trump. Exatamente. E mesmo assim não levou. Também aconteceu em 2000, quando George Bush ganhou de Al Gore, novamente um republicano ganhando para um democrata, e também foi o caso de Trump, que teve mais votos do que Hillary Clinton, e não ganhou a eleição. Isso também deve-se ao fato de que, por exemplo, geralmente quem ganha em Nova York são os democratas, e quem ganha na Califórnia também são os democratas. Então, como são populações gigantes, isso faz com que o cesto de votos dos democratas seja de largada até maior do que o dos republicanos nesse sentido. Então, mas essa regra é uma coisa que para a gente seria um absurdo, vamos colocar assim. Não é possível, quem teve menos votos ganhar. Isso no modelo americano, apesar de críticas pontuais, é absolutamente aceito como a regra de jogo. E quem perder deve se conformar, porque o jogo é jogado dessa forma. As regras são essas. Então, o que vale são os delegados nos colégios eleitorais. Uma coisa que é interessante quanto aos delegados é que não é escrito que os delegados devam respeito à votação que o seu estado teve. Então, teoricamente, os delegados poderiam chegar lá e mudar o voto. Mas isso não acontece, seria uma quebra de uma tradição, ou seja, de um princípio, de uma norma baseada no costume e não na lei. Perfeito, André. Só fazendo algumas observações aí para a gente poder concluir essa parte inicial. A eleição americana tem voto facultativo, é bom que a gente deixe isso claro para quem está nos ouvindo, e gera uma preocupação grande e campanhas de publicidade também muito ostensivas pró-voto, né? E aí a gente tem um estímulo muito grande para que as pessoas exerçam o sufrágio através do voto, e principalmente em tempos de pandemia. Há uma preocupação muito grande no cenário atual de uma ausência de participação da população nessa eleição agora no final do ano nos Estados Unidos. Isso preocupa mais democratas ou republicanos, né? Como é que isso influencia ou influencia de uma forma equânime?
geralmente, em regra, quem é mais preocupado em levar gente para votar é o opositor, né? É quem está tentando bater quem está no governo. Isso, e você está certo, o sistema americano é facultativo, seria inconcebível para o americano estabelecer o voto compulsório. A ideia de liberdade que foi criada a partir do Estado americano, da elaboração da Constituição americana, seria uma coisa impensável você propor um sistema onde o voto fosse compulsório, fosse obrigatório. Então, e já que ele é facultativo, e muita gente exerce a cidadania não votando, isso é um direito também. Olha, eu não quero votar, então é um direito de não participar, um direito de não votar, agora também arcando com as consequências, né? Quem não foi votar está sujeito ao resultado adverso de acordo com a sua preferência. Por que eu estou dizendo isso? Tem uma questão, quando se faz campanha nos Estados Unidos, os institutos de pesquisa, eles geralmente fazem duas perguntas, coisas que não são feitas aqui no Brasil, basicamente. A pergunta primeiro é: quem é o seu candidato de preferência? O candidato Donald Trump ou Joe Biden, por exemplo? Donald Trump. E no dia da eleição você vai votar? Aí a pessoa diz, não. Então é possível que você tenha um cenário em que o candidato mais popular, as pesquisas indiquem que ele vai ter menos votos porque os seus eleitores não estão disponíveis para votar. Isso aconteceu, não estão dispostos a votar. Isso aconteceu na eleição de 2000, novamente. Eu morava nos Estados Unidos nessa época, acompanhei bem esse processo da eleição de Al Gore contra George Bush. E os eleitores de Al Gore diziam, os eleitores, de uma forma geral, americanos, diziam, eu prefiro Al Gore. Você vai votar? Não. Então, George Bush, se aqueles que queriam Al Gore presidente tivessem ido votar no dia de forma maciça, isso implicaria possivelmente na sua vitória. Até mesmo porque ele perdeu a eleição por questões aí, até hoje, mal explicadas lá na Flórida, né? Porque Flórida foi o último estado a declarar quem ganhou no seu estado. Inicialmente, havia dado a vitória, a boca de urna, a pesquisa de boca de urna, todas elas indicavam a vitória de Al Gore, e de repente George Bush começa a aparecer na frente e muda, e ganha inicialmente, e aquilo foi algo que se levanta uma questão, como é possível? Se ele ganhou, se todos os institutos de pesquisa indicaram que Al Gore tinha tido na boca de urna vantagem. E aí foi se verificar o que havia acontecido. Basicamente, alguns problemas graves de elaboração das cédulas, local de votação. Então, um deles mais importantes foi que, num determinado condado, a votação era numa máquina que você tinha que puxar uma alavanca, você indicava quem era seu candidato, você puxava uma alavanca e a máquina perfurava um cartão. Esse cartão iria ser lido no computador, leitura do cartão. Como era vestibular antigamente, quem é jovem não sabe disso, mas antigamente você perfurava o cartão e o cartão era lido numa máquina leitura. Então, o que aconteceu? A máquina, ela batia, ela pressionava, mas ela não picotava, então não caía. Aí, quando os cartões foram para a máquina, os votos de Al Gore não apareceram. E aquilo, aí ele pediu recontagem, foi uma coisa absurda a diferença. E aí descobriu-se outro problema, que foi o chamado cédula borboleta, porque tem muitos candidatos que são... nos Estados Unidos não só existem 2 candidatos à presidência, existem vários candidatos e que ninguém sabe porque são inexpressivos, mas eles aparecem nas cédulas. Então, se fizeram cédula borboleta, onde você tinha o nome de um lado, o nome do outro, o nome embaixo, o nome do outro. Então,
e era descasado, sendo que quem votou nesse candidato era para ter marcado na caixinha em cima, mas aparentemente visualmente as pessoas estavam marcando na caixinha da frente, que era do outro candidato, do lado oposto. E isso, no condado, deu vitória, condado que era na Flórida, de aposentados, deu a vitória para Pat Buchanan, que era um radical contra os aposentados, inclusive. Então, como é que ele ganhou lá? Aí foi-se verificar que houve esse erro na elaboração. Foi malícia, foi feito, não sei, mas isso tudo poderia ter sido verificado anteriormente, então perdeu-se a oportunidade. Então, na recontagem dos votos que não foram perfurados, terminou acontecendo a judicialização do processo. A Suprema Corte, de maioria republicana à época, ela resolveu interromper o processo de recontagem que daria a vitória ao Gore. Então, Al Gore teve que parar de reclamar, fazer o discurso do perdedor, né, em homenagem ao vitorioso, e George Bush assume a presidência dos Estados Unidos e, de certa forma, muda radicalmente a história do início do século XXI. As agendas eram completamente diferentes. Então, eu recordo que mas é uma outra discussão, a plataforma acho que a gente discute em outro momento, mas esse momento é possível que você tenha problemas relacionados à administração em cada um dos estados americanos, porque diferentemente do caso brasileiro, onde você tem uma justiça eleitoral que padroniza para todos os estados, o processo eleitoral nos Estados Unidos, a realização do dia da eleição é completamente diferente em todos os lugares dos Estados Unidos. Quem decide é o local. A comunidade local decide como vai fazer a eleição. Lá, claro, os partidos acompanham cada uma das unidades e daí manda para uma central de apuração. E essa central de apuração ela é quem faz a contagem, mas não existe a centralização da realização da eleição como existe no Brasil. Essa é uma outra grande diferença. Perfeito, André. Você falou muito aí que é um sistema bem diferente, não apenas enquanto sistema, mas enquanto operação também, né? Você falou aí de marcar o papel e tal, e a gente tem tudo eletrônico aqui no Brasil. O que eu tenho visto, diante da pandemia, dessa dificuldade em se levar as pessoas a votar, a possibilidade de se votar por correios. Alguns estados permitem isso com regras diversas, mas Trump tem falado muito na possibilidade de uma fraude através da votação por correios. Isso é uma questão factível ou seria a retórica de uma pessoa que está com medo de que quem não vai votar, vote por correios? Bem, é tradição, né? Assim, o voto pelo correio é feito em vários lugares, né? Portugal também faz. Então, quem é português aqui recebe em casa a cédula para votar. Às vezes fica até perguntando que partido, qual é o partido que eu vou votar, né? Então, ou seja, vários países adotam o sistema pelo correio. A coisa que nós não adotamos aqui, né? Então, aqui não existe a possibilidade, não seria desejável o voto pelo correio aqui. Imagine o que é que poderia acontecer, né? Então, mas essa é uma outra discussão para a gente fazer paralelo às diferenças entre um e outro. O que está, eu acho que é uma grande discussão, é que uma coisa que eu percebi, que é porque, como você bem colocou, existem várias formas e cada estado faz diferente. Então, por exemplo, num determinado estado, você tem que pedir com antecedência para votar pelo correio. Aí o que Trump está reclamando é que estão, em determinados estados, os governadores estão mandando sem que ninguém peça, para estimular o voto pelo correio, mas aí em estados onde isso irá acarretar numa vantagem democrata, então, ou a possibilidade de fraude, se ele vai mandar sem ninguém pedir, veja, é um risco mesmo. Então, se você disser, você pediu, então chegou na sua casa porque você pediu. Outra coisa é chegar a cédula sem você ter pedido.
Aí isso, quem está lá recebeu, é ótimo, então não preciso ir, eu posso votar. Sim, mas e se a cédula for bater nas mãos erradas e alguém votar em nome de outras pessoas? Então, isso está acarretando já uma batalha judicial, né? Assim, ou seja, já prevê-se que vai ter trabalho para os seus colegas, para os nossos colegas advogados, a atuarem nesse processo eleitoral americano, né? Então, a crítica, ela é de certa forma pertinente. No entanto, a justificativa dada também é razoável, de que uma coisa é no tempo normal, você esperar que as pessoas peçam. Outra coisa é no tempo da excepcionalidade da pandemia. É de interesse do Estado também não gerar aglomerações. Então, é de saúde pública. A gente vai mandar e a gente encaminha, porque é saúde pública. A gente evitar aglomerações durante a eleição, ou que alguém deixe de votar porque teve uma dificuldade no dia. Então, existem argumentos razoáveis aí dos dois lados. Isso certamente vai levar a batalhas, grandes batalhas entre advogados de ambas as partes. Né? Passando aí dessa introdução do sistema eleitoral americano, Trump e Joe Biden, tens como fazer aí uma rápida introdução de quem seria cada um deles para a gente poder entrar aí nos aspectos da eleição de 2020, efetivamente? Olha, o Joe Biden, ele é um advogado, né? Então é colega nosso, advogado de origem irlandesa, católico, né? Assim, os Estados Unidos tiveram um presidente católico com a eleição de John Kennedy lá em 1960. Então, depois de 60 anos, um novo católico pode chegar à presidência dos Estados Unidos, né? Então, ele foi senador muito jovem, ele teve 6 mandatos como senador, ocupou postos importantes no Senado, no Comitê de Relações Exteriores, por exemplo, e depois ele tentou a presidência dos Estados Unidos concorrendo pelos democratas em 1988, não conseguiu a indicação, e em 2008, novamente, ele tentou, em 2007 ele concorreu nas primárias americanas. Esse é outro modelo interessante que a gente não mencionou. O sistema americano, ele é muito mais aberto que o sistema brasileiro. O sistema brasileiro, ele é hermético. O dono do partido, ele só permite que quem seja candidato seja alguém ligado a ele. Não existe uma lógica de abertura. São poucos os partidos que não têm dono, assim, que tem uma certa disputa interna. Mas, geralmente, no Brasil, os partidos têm donos e esses donos escolhem. Ou seja, não, é muito difícil um outsider, tentar entrar no partido, eu quero concorrer aqui, quero tentar, pelas primárias, chegar. Isso não existe no Brasil, mas existe nos Estados Unidos. Então, ele, em 2007, ele disputa as primárias contra vários candidatos. A favorita era Hillary Clinton, mas quem ganhou as primárias foi Barack Obama. E Barack Obama, quando ganhou as primárias, convidou Joe Biden para ser o seu vice. Então, ele foi eleito vice-presidente dos Estados Unidos na chapa de Obama em 2008 e reeleito também na chapa de Obama em 2016. Então, ele foi 8 anos vice-presidente dos Estados Unidos. Em 2016, resolveu não ensinar, depois saiu para ser professor na Universidade da Pensilvânia e agora volta a disputar a indicação do Partido Democrata e consegue, depois de vários meses aí, de disputa, principalmente com Bernie Sanders, e ele é um candidato de unidade e muito apoiado por Barack Obama, que o considera muito próximo. Barack Obama recentemente disse que quando o convidou para ser vice-presidente, esperava ganhar um vice-presidente, terminou ganhando um irmão. Ele foi muito aliado, assim, muito leal a Barack Obama. E uma particularidade também do modelo americano, assim, do ponto de vista do direito constitucional, já que acho que é importante a gente levar em consideração
os elementos das diferenças do direito constitucional brasileiro com o direito eleitoral americano, e o direito constitucional americano, é que o vice-presidente nos Estados Unidos, ele é o presidente do Senado americano. Então, ele era vice-presidente dos Estados Unidos e presidia o Senado americano, como também foi no Brasil. A Constituição de 1946 era assim também. Então, o Brasil que depois rompeu com essa tradição e o vice-presidente do Brasil não deixou de ser o presidente do Senado, mas então ele presidia o Senado, as sessões do Senado. É uma posição interessante de você, checks and balances, o executivo participando do legislativo. Então, aqui a gente lembra que no caso do impeachment, assim como lá, no caso do impeachment, o presidente quem preside o processo de impeachment é o presidente da Suprema Corte, e aqui também é o presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Então há essas particularidades que são até idênticas, né, no caso do impeachment, mas ele, portanto, foi a vice-presidente dos Estados Unidos, um político muito experiente, né? Ou seja, é alguém que já está aí, é octogenário, né? Então, ou seja, é uma eleição de candidatos com idade elevada. Isso é uma coisa interessante, né? Assim, não é nenhum jovem como Barack Obama chegou à presidência dos Estados Unidos. E eu, inclusive, Mário, assim, só a título de reflexão, assim, um parênteses, eu acho que isso vai ser cada dia mais comum. Pessoas mais com idade avançada participando mais ativamente da política em decorrência do ganho de qualidade de vida que as pessoas estão tendo. Ou seja, não é apenas longevidade, é longevidade com qualidade. Então, isso é interessante você observar que praticamente todos os candidatos que disputaram as primárias americanas agora, todos eles, o mais jovem tinha 79. Então, ou seja, todo mundo, e todo mundo se sentindo jovem. Isso aqui é legal também, né? O 79 eu exagerei, mas é todo mundo se sentindo ativo o suficiente para disputar a eleição nos Estados Unidos. A própria Hillary Clinton, por exemplo, que foi a candidata na eleição passada. Então, e já o seu adversário, que é o atual presidente Donald Trump, o moderado, né? Toda brincadeira, né? Claro, só para descontrair. Donald Trump, eu tenho a impressão de que ele foi o presidente mais aguardado da história dos Estados Unidos. Como assim? Ele era um bilionário polêmico, jovem, e ele sempre teve essa propensão a ser popstar e sempre aparecendo nos grandes eventos. Veja, se você pegar a quantidade de filmes que Donald Trump aparece antes de ser presidente é muito grande, porque Trump, quem já foi a Nova York, é o Trump Tower. Aí você olha, o Trump era um nome que eu acredito que eu vi este nome pela primeira vez em 1990. Então, que era um grande... Mas uma coisa interessante é que todas as entrevistas que Donald Trump fazia, em regra, havia sempre uma pergunta: você quer ser presidente dos Estados Unidos? Então, se todo mundo pergunta a mesma coisa, é porque ninguém pergunta a alguém que não tenha nenhuma possibilidade, ou melhor, que não exista no imaginário coletivo, se aquela pessoa quer ser presidente dos Estados Unidos, ou seja lá do que for. Então, ficaria estranho alguém chegar para um grande empresário e chegar... Então, olha, você quer ser presidente do Brasil? Não faz muito, mas Donald Trump era assim. Inclusive, aí a título de sugestão, só para também descontrair, quem quiser ir ao YouTube e colocar entrevista de Trump a Bruna Lombardi, aí você vai encontrar Bruna Lombardi, que era uma grande atriz brasileira e era das telenovelas, era a grande musa da década de 80 no Brasil. Ela fez uma entrevista no início da década de 90, eu acredito, e ela ainda trabalhava na TV Manchete, que nem existe mais,
ela tinha um programa chamado Gente de Expressão. E ela entrevistou Donald Trump. E na entrevista, isso é uma coisa interessante, dois fatos interessantes na entrevista. No meio da entrevista, a entrevista em inglês, ela é uma fluência na língua, falando muito bem, muito bonito, bem colocado. Ele se vira para um assessor dele e pergunta: ela é casada? E aí ela não espera que o assessor responda e ela diz: muito bem casada. Então aí ela diz: muito bem casada. E Donald Trump dá uma risadinha e diz: eu só estou perguntando. Então, essa é uma coisa interessantíssima. E depois, na entrevista, ela pergunta: você quer ser presidente dos Estados Unidos? E qual é a resposta que ele disse? Não tenho interesse não. Mas se tiver um dia, eu vou ser. Aí ela disse: como assim você vai ser? Eu não entro em nada para perder. Então, ali demonstra também algo que é a característica dele, né? Aquela pessoa que, quando entra para decidir, não importa os meios. Então, é importante, inclusive, outra passagem interessante nessa linha. Na abertura da convenção dos republicanos para a eleição de 2016, entre todos os candidatos nas primárias, o âncora do debate, o mediador do debate, fez a seguinte pergunta: alguém entre vocês não apoiará qualquer um do escolhido entre os republicanos? Aí Donald Trump levantou a mão. Eu não apoio ninguém aqui. É uma coisa interessante. Você veja, o mesmo partido, eu não apoio ninguém aqui não. Então, ele foi até o final e com um discurso agressivo que ele tem, tá? Aquela coisa que muita gente diz que ele foi bonificado também porque houve um cansaço coletivo nos Estados Unidos do chamado politicamente correto. Então, ele é tudo menos politicamente correto, né? Então, ele é justamente o antagônico, né? O antagonista do politicamente correto. Então, mas aí tem outras coisas que são estruturais na mudança lá dos partidos americanos. Então, aí você tem um presidente que parecia que estava tudo bem para ele, a economia americana bombando no início do ano, todos os cenários eram que ele iria sair com uma taxa de pleno emprego e alto crescimento, ou seja, batendo recordes de crescimento e batendo recordes também de empregos. Então, isso iria fazer possivelmente a sua campanha de reeleição muito tranquila, porque inclusive a tradição nos Estados Unidos é de reeleição. Quando se elege um presidente nos Estados Unidos, geralmente se elege para 8 anos com uma consulta popular no meio. Então, se a gente levar em consideração, por exemplo, se você vier com... eu falei de John Kennedy para cá. John Kennedy não foi reeleito porque foi assassinado. Assim como John Lennon também, né? Eu falei John Kennedy e John Lennon, os dois foram assassinados. Não tem nada a ver um com o outro. Mas, em 64, Lyndon Johnson, ele assume com a morte de Kennedy e ele é eleito em 1964. Inclusive, isso é uma diferença do direito constitucional brasileiro também, né? Porque se o vice assume, no curso do mandato do titular, ele só pode disputar um único mandato subsequente, porque a sua primeira eleição como titular conta como se fosse já a reeleição dos Estados Unidos, não. Johnson não quis disputar a reeleição contra Nixon em 68. Nixon é eleito em 68, é reeleito em 72, sofre o processo de impeachment. Aí entra Gerald Ford, que perde a eleição para Jimmy Carter, que perde a eleição. Aí não há uma sequência para Ronald Reagan, que é eleito e reeleito. Assume George Bush pai, que perde para Bill Clinton, que é eleito e reeleito. George Bush filho, eleito e reeleito. Barack Obama, eleito e reeleito. Então a lógica é geralmente eleito e reeleito. Vem a pandemia e esse cenário muda completamente, porque Donald Trump ele não conseguiu administrar de uma forma a não gerar
impactos negativos sobre a pandemia na sua taxa de aprovação, nas pesquisas que estão apontando. Então, acho que o jogo está aberto. Eu não diria que é vitória de Joe Biden, mas o que aparentemente era uma vitória tranquila para o presidente incumbente, né, para o incumbente, deixou de ser. Perfeito, André. Você falou aí, fez um breve histórico muito interessante, porque Trump vinha liderando as pesquisas, e aí a pandemia, digamos que atrapalhou os planos dele, e hoje em dia as pesquisas falam aí de 10 a 14 pontos de vantagem para o Biden. A pauta dos debates entre Biden e Trump, André, seria aí economia, vinha muito bem e caiu um pouco. A questão do desemprego, que os Estados Unidos, no final do ano passado, estavam com 3,5% de desemprego, menor taxa nos últimos 50 anos. Hoje aumentou muito por causa da pandemia. As ações tomadas pelo governo durante a pandemia também acredito que será a pauta. China e Rússia, invariavelmente. O que é que Trump precisaria fazer para reverter esses pontos que ele vem atrás, André? O que é que ele precisaria mudar? Onde é que ele precisaria bater? Bem, eu acho que ele está apostando muito no efeito vacina. Quando a pandemia veio, ele disse que a pandemia ela não chegaria nos Estados Unidos com força, e aí, de repente, os Estados Unidos passam a ser o país mais atingido no mundo. 180 mil pessoas já morreram nos Estados Unidos. Há uma expectativa de que até a eleição 211 mil americanos, ou mais, 220 mil americanos venham a morrer. Mas sendo que hoje mesmo já está sendo anunciado que a Pfizer já está em processo aí, que parece que em outubro terá já a vacina disponível. Ele, como todo o discurso dele, era um discurso pró-vacina e ele realmente botou muito dinheiro, o governo americano pegou e diminuiu as exigências do ponto de vista dos protocolos, da burocracia para a vacina e injetou muita grana. Então, se a vacina chega antes, é para ele um fator de sucesso gigante. Se chega depois, pode chegar muito tarde, porque as regras de que ele usa máscara, por exemplo, ele bate muito nele, porque ele dificilmente ele usa máscara, ele contraria, os protocolos recomendados do próprio CDC, que é o órgão de controle de doenças americanas. Então, ele pode, nesse sentido, reverter nessa questão da pandemia, ou seja, ele pode sair como um grande sucesso se a vacina chegar antes. Agora, o tempo é muito curto para que ele tenha essa vantagem, né? O que está acontecendo também é que, estranhamente, assim, que os Estados Unidos entraram numa escalada de violência gigante. Todo dia tem manifestação aí, confrontos com a polícia, mortes, tiro. Então, isso mudou também o cenário também, porque parecia que o que ia dominar a eleição seria a pauta da pandemia. Mas parece que a pauta da pandemia, e essa parece que é a estratégia do time de Trump, é colocar a pauta da violência, argumentando que se Joe Biden ganha a eleição, os Estados Unidos entrarão numa onda sem controle de violência contra manifestantes, contra a polícia. Isso parece que agora faz parte do sua principal estratégia de comunicação, né? Então, tema econômico, acredito que o favorece ainda, porque como a responsabilidade não foi dele, da pandemia, ninguém pode debitar nele a pandemia do ponto de vista econômico, nem tenho percebido isso. Eu acredito que temas relacionados à política externa, ele tem essa questão os chineses, né? Inclusive ele não chama
coronavírus, né? Eles chamam o vírus chinês, né? Então, há uma, tudo de Trump é feito numa linguagem de molduras verbais, que nos Estados Unidos chamam verbal frames. Então, eles têm a linguagem deles e eles vão. Agora, uma coisa, eu sou, na minha casa, eu tenho CNN, né? Então, eu acompanho o noticiário pela CNN. E é impressionante, Mário, como nos Estados Unidos, as emissoras de televisão, elas tomam lado, assim, abertamente e é favor ou contra. Então, se você assistir CNN, são 24 horas, todos os analistas, todos, não existe exceção, todos são para bater contra Donald Trump. E quando alguém de Trump é entrevistado, é sempre em tom de confronto. Quem assiste a Fox, e aí já é outra história, né? Já é completamente. Então, é um tanto quanto estranho esse tipo de comportamento da mídia, que não é nem estranho, mas é questionável assim você viver num sistema em que, se você dos democratas, seu canal é esse. Se você é republicano, seu canal é aquele. Então, você termina recebendo as informações sempre das fontes que mais... ou seja, você não quer escutar um lado que o incomoda, né? Então, eu fico assistindo como a vantagem da gente aqui como analista externo, assim, você está vendo a distância, você não tem interesse particular nenhum nem outro, aí você fica claramente analisando e chegando a essa conclusão. Você falou aí que talvez Trump busque levar o debate político para a área da violência, né? Questão de polícia, baderna, desordem. E aí uma dúvida que eu tenho, uma das críticas que é feita a Joe Biden é pela assertividade dele de ter um discurso mais ameno, mais moderado, de ser uma pessoa mais passiva, digamos assim. E aí isso favoreceria Trump nessa questão do combate à violência e teria esse medo, digamos assim, de uma grande parte da população americana. A escolha da vice, Kamala Harris, que é uma pessoa com um perfil mais aguerrido, mais assertivo e mais crítico, vai muito no sentido de conseguir confrontar um pouco de Trump, de tentar igualar essa população que exige um pouco mais de assertividade do governo frente ao combate à violência ou não. Eu sei que ela é a primeira mulher, digamos assim, negra de origem asiática a compor uma grande chapa na eleição presidencial americana, mas esse caráter mais assertivo dela tem alguma vinculação ao caráter mais passivo de Biden? Eu acho que ela não foi escolhida por conta disso, assim. Ela foi escolhida, na minha concepção, pela questão da mudança profunda que houve nos partidos, nos dois maiores partidos americanos, o democrata e o republicano, a partir da década de 60. Mas que, recentemente, essa tendência foi ampliada, a tendência que eu vou apontar foi ampliada, levando a um tipo de polarização entre democratas e republicanos, muito similar ao que a gente vive no Brasil até, de política de pancadaria. O fato é que o que aconteceu numa história recente nos últimos 60 anos, eu estou dando esse corte de 60 anos no processo. Há 60 anos, ou ao longo de quase todo o século XX, primeira metade do século XX, quase... Há 60 anos começa uma tendência, mas ao longo de quase todo o século XX, o Partido Democrata e o Partido Republicano, eles eram muito parecidos. Inclusive, um grande cientista político chamado Giovanni Sartori, ele, quando analisou o sistema partidário americano, ele dizia que o bipartidarismo levava a uma política de centro. E os dois partidos, à distância, quando você recuava um pouquinho, você via que eles eram absolutamente iguais. Então, um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, mas eles muito parecidos, não dando chance
para o aparecimento de extremos à direita ou à esquerda, porque o sistema era bipartidário. E esse sistema se autorreforçava na medida em que havia mudando sempre a rotatividade, ou seja, a alternância do poder dos dois partidos fazia com que eles tivessem a tranquilidade de que perder uma eleição não é o fim do mundo. Porque perde-se uma eleição agora, daqui a 4 ou 8 anos você recupera. Então, é diferente de quando você tem uma disputa que, se você perder, perdeu para sempre. Quando é uma disputa que, quando você disputa e você perdeu para sempre, isso faz com que os ânimos sejam exaltados de uma forma mais intensa, né? Então, o que aconteceu é que com os movimentos civis, pelos direitos civis na década de 60, muitos republicanos no Sul, brancos, americanos brancos no Sul, migraram para o Partido Republicano. E o que aconteceu é que os negros no Sul, quando tiveram participação mais ampla, foram para o Partido Democrata. Então, houve no sul do país, iniciou esse processo de os democratas tendo uma base sólida mais com os negros americanos do sul, com o fim de política de segregação, de abertura, de universalização, de fato, da participação. Também os democratas começaram a ser o partido dos imigrantes. A composição da população americana começa a mudar, porque você tem gente da Ásia, gente da África, gente da América Latina, ou seja, o perfil do imigrante americano a partir da década de 60 não era o imigrante tradicional europeu, muito parecido com o americano, ou seja, era basicamente de novas levas assim, de imigrantes. Isso fez com que o Partido Democrata passasse a absorver essas pessoas com pautas de maior apoio às segundas gerações, dos imigrantes e tal. Então, de facilitação de imigração, de regularização. Então, o que aconteceu é que, ao longo desse período, hoje, os republicanos, o Partido Republicano é muito diferente do Partido Democrata nesse sentido. Quando você compara o que eram os dois partidos há 60 anos, eles eram muito iguais. Inclusive, todo mundo era religioso, era protestante, ou seja, brancos protestantes. O que os americanos originários, que era WASP, né? Anglo-saxão, white, anglo-saxão e protestante, né? Então, o que acontece é que com essa mudança você percebe claramente que o discurso democrata é como se os democratas fossem uma Rainbow Coalition, né? Essa expressão que Steven Levitsky, que escreveu recentemente um livro chamado How Democracies Die, abordando que com essa modificação, o que é que aconteceu? Os brancos americanos começaram a perceber que os democratas já não estavam mais com uma linha que era uma linha de defesa vamos colocar assim, dos Estados Unidos que eles haviam construído. Então, eles passaram a dizer o seguinte: qualquer um menos um democrata, e isso não existia antes. E o Levitsky, ele inclusive ele pega dados interessantes que diz o seguinte: na década de 50, se perguntassem a um pai, se sua filha casar com um pai republicano, casar com um democrata, você fica chateado? Apenas 5% dizia que ficaria. Hoje, os números superam 50%. Então, é como se se sua filha, você tivesse, não, eu não quero que minha filha case com alguém que não seja da minha preferência política. Então, isso vai me deixar triste. Então, perceba, mas por que isso? Porque os partidos, eles se descolaram. Então, é muito fácil quem acompanha os noticiários e vê o colorido
por trás da campanha de Joe Biden e o colorido por trás da campanha de Donald Trump é completamente diferente nesse sentido. Então, eu estou fazendo assim, essa análise. Quem tiver interesse nesse assunto, eu acho que dois autores são muito importantes. Uma chama-se Frank Fukuyama. Frank Fukuyama escreveu The End of History, que é um clássico da democracia liberal, já que esse fórum é sobre democracia, e escreveu também, mais recentemente, um livro intitulado Identity, mostrando como a política do confronto. O argumento de Fukuyama é muito interessante, que ele mostra que essa política nos Estados Unidos, antigamente era uma disputa que era quem é capaz de oferecer melhor e fazer o American Way of Life, quem é capaz de defender mais a sua possibilidade de ter um emprego melhor, de enriquecer, de fazer. Essa era uma disputa entre os dois países, os dois partidos tradicionais. Agora, o Steven Levitsky vai também na linha de que a política da identidade ela nesse sentido, é uma novidade, ou seja, as pessoas não estão mais votando porque quem tem melhores chances de melhorar a sua vida economicamente falando. Eu voto em quem eu me identifico de forma identitária, então de identidade. A política de identidade ela tem aí uma outra, não foram desses autores, mas eu acho que quem estuda etnicidade, etnia, etnicidade, nacionalismo, é um tema que eu tive a oportunidade de escrever no passado, entende que quando você tem esses elementos de identidade no discurso político, sempre tem alguém que procura capitalizar essa energia, e a forma mais fácil de capitalizar a energia e mais, vamos colocar assim, eficaz, é você fomentar o ódio, fomentar a divisão. Então, o Levitsky, ele diz que os republicanos começaram a ter uma postura que tem um termo nos Estados Unidos que é forbearance. Forbearance é um termo que é utilizado no linguajar político, é o seguinte, é o valor de uma democracia, que você pode legalmente fazer algo, mas você não faz, porque se você fizer, haverá um dano que pode ser considerado um dano, vamos colocar assim, desleal. Ou seja, você pode, legalmente você pode fazer, mas se você fizer, isso acarreta num dano coletivo também. Por exemplo, a obstrução. Você tem o presidente não tem maioria, ou pode ser ter uma maioria frágil, e toda votação você vai para o caminho da obstrução. Isso ou seja, é como se você tirasse todo elemento de respeito a quem ganhou a eleição. Então, se é lógico que antigamente, quando você tem forbearance, que é o termo que ele usa, né? Quem ganhar, o derrotado tem que fazer uma oposição justa, fair. Não pode procurar, não deve inviabilizar o governo de quem ganhou. Não é correto você inviabilizar o governo de quem ganhou. Então, os republicanos jogaram pesado. Você vê uma coisa desse exemplo que ele dá, é que quando Barack Obama, nos seus últimos anos de mandato, morreu um ministro da Suprema Corte americana, e para sua substituição, como quem aprova era o Senado, e o Senado era composto por maioria republicana, os senadores republicanos não aprovaram ninguém. Deixaram a vaga, não todos os indicados de Barack Obama, os republicanos rejeitavam, aguardando um presidente republicano que fizesse a indicação, e aconteceu. Terminou-se esperando Donald Trump ganhar a eleição e fazer uma indicação de alguém vinculado ao republicano. Isso mudou, inclusive, a história da composição da Suprema Corte americana. Então, esses elementos aí eu acho que são importantes, porque o argumento de Frank Fukuyama, que eu estou
sugiro fortemente a leitura do seu livro, é de que a política de identidade ela é perigosa para a democracia. Quando as pessoas começam a fazer campanha porque eu voto em quem se identifica comigo, é do meu grupo, que eu não voto no... Ou seja, você começa a ter uma regra de pancadaria, de polarização. E aí o argumento do Levitsky, que é por isso que é bom juntar os dois, é de que porque os republicanos começaram a estudar a demografia americana e viram que a maioria americana hoje, que dá sustentação aos republicanos, ela deixará de ser maioria americana no futuro, por conta do fenômeno da imigração, da taxa de natalidade, de grupos. Então, é como se fosse o seguinte, olha, ou a gente toma o país de volta agora, ou a gente vai perdê-lo para sempre. Por isso que mesmo os republicanos que não gostam de Donald Trump, detestam Donald Trump, acham que ele é um horror, que ele é um radical, que ele não diz nada com nada, que é um biruta, vota nele, porque não aceita entregar o país a um democrata. E o argumento também é que os democratas começaram também a jogar esse jogo dos republicanos. Se a gente continuar bonzinho, a gente vai perder também, então vamos para a maldade. Então, se os dois lados estão nesse tipo de clash, há uma perda significativa para a qualidade da democracia. Perfeito, André. Você falou aí de certa passagem uma história do impeachment americano, e Trump ele foi objeto de um pedido de impeachment durante essa gestão dele, e ficou muito claro o apoio dos deputados vinculados à maioria democrata e do Senado, que é onde definiria efetivamente o impeachment, a maioria republicana. Qual é o cenário, André, no pós-eleição de relação com deputados e senadores, sendo Biden, sendo Trump? Como é que se vislumbra a formatação da relação entre as três casas? Veja, foi bom você ter colocado essa questão do impeachment, porque os democratas aí revidaram. Eu até estava dizendo que eles começaram a revidar da mesma moeda. Sabendo que Donald Trump jamais sofreria um impeachment, porque ele tem maioria no Senado, mesmo assim, os democratas que tinham a maioria na Câmara resolveram desgastar o presidente no processo de impeachment que não teria viabilidade. Ou seja, isso não era para ter acontecido no tipo de política que os dois partidos faziam no passado. Então, isso não era para ter acontecido. E aí mostra essa lógica dos democratas jogando duro. Agora, uma coisa interessante é que, acerca da pandemia, muitos analistas americanos percebem que começaram a fazer a relação de que a partir do momento em que os democratas impulsionaram o processo de impeachment, Donald Trump teve que se defender. E isso foi na virada do ano. E quando ele passou a se defender, todo o seu governo trabalhou para salvá-lo. Assim, a lógica dele era, enquanto isso, a pandemia chegava nos Estados Unidos. Então, as atenções americanas estavam todas voltadas para um processo de impeachment que não resultaria em êxito, era apenas para desgaste do presidente. E isso é um dos elementos assim que muitos indicam o fato dos Estados Unidos terem sido pegos da forma completamente despreparada para o enfrentamento do vírus, né, da Covid-19. Então, essa é uma análise. A sua pergunta diz respeito a gente não dá para antecipar, porque o jogo agora também tem parte do Senado, né, e também agora a Câmara dos Deputados. Então, eu não sei quem é que vai ter a maioria. Se continuar com casas divididas, não haverá cooperação. E isso leva ao que, aí eu falei de Francis Fukuyama, o que é chamado de vetocracy, assim, a vetocracia, o governo onde você termina o governo não funcionando
por conta de divisão, né? O que foi visto também no início de 2019. Eu recordo que eu fui à Flórida em 2019, cheguei lá no aeroporto de Miami, uma fila enorme. Eu disse, poxa, eu nunca peguei uma fila tão grande de imigração. E aí disseram, não, é porque só tem sei lá, poucos guichês abertos de imigração, porque o governo decretou shutdown, ou seja, fecharam o governo. E por que aquilo? Porque os republicanos e os democratas estavam brigando pelo orçamento. Então, aquilo levou a um problema sério de paralisia, né? Então, o melhor cenário para o governo seria, assim, para quem ganhar a eleição, ter o controle das duas casas. Caso contrário, com esse grau de polarização, nada indica que vai haver, principalmente porque o presidente é Trump, né? Se ele ganhar, vai ser se ganhar Joe Biden, talvez haja uma... E se ele tiver, se Joe Biden ganha com o controle das duas casas, aí terá mais tranquilidade. Mas se ele ganha e os republicanos mantêm o controle do Senado, a vida dele vai ser um inferno também. Então, o sistema americano, que sempre funcionou bem, por conta dessa cooperação entre os dois grandes partidos, a partir do momento que os dois grandes partidos passam a se comportar não como rivais, mas como inimigos, isso deteriora de forma drástica e veloz a qualidade democrática nos Estados Unidos. Perfeito, André. Partindo aí já para a parte final da nossa conversa, eu queria que você pudesse traçar uma relação aí das perspectivas de Trump e de Biden, se eleitos, com o Brasil, já que, enfim, a gente tem um presidente no nosso país que busca se alinhar com a política de Trump, e a gente, em contraponto, tem um Joe Biden que já fez críticas abertas ao governo brasileiro em relação a questões ambientais, queimada na Amazônia, enfim. Qual é o cenário da política internacional Brasil e Estados Unidos se Biden ou se Trump ganhar a eleição? Se Trump ganhar, eu acho que é estabilidade, né, do que a gente já vem acompanhando, né? O Trump e Jair Bolsonaro, assim, tem essa aproximação. Dizem que Bolsonaro copia Trump em tudo. Mas veja uma coisa interessante. No que se refere à pandemia, Bolsonaro ele iniciou copiando Trump, dizendo que era uma gripezinha. E depois, Trump mudou de posição, dizendo que a coisa era muito séria. Mas Bolsonaro não mudou de posição. E mais adiante, o que é que acontece? Trump despenca de popularidade e Bolsonaro cresce em popularidade. Então, se você levar aí... Esse é um fato interessante isso, né? Assim, o Bolsonaro manteve a posição e terminou ganhando aí, eu não sei. Eu acho que talvez tem nada a ver com o fato de como falou sobre a pandemia e sim a ajuda emergencial gigantesca que foi dada, que tem muito mais impacto para uma população de miseráveis, que é o caso brasileiro, do que uma população rica, como é a população americana, né? A renda média é muito elevada, tem muita gente rica, muita gente com... Ou seja, quem tem recursos, quem tem patrimônio, mesmo que tenha perdido o emprego, tem condições de superar a crise com maior facilidade, mesmo levando em consideração que o governo americano também ampliou o seu programa de ajuda, né? Então, mas eu acredito que, respondendo a sua pergunta, se Joe Biden ganha, eu acredito que ele é muito experiente para para manter as relações entre Estados Unidos e Brasil da forma adequada e produtiva. Até mesmo porque uma questão que envolve a sua pergunta é de que você tem um governo brasileiro que é simpático, é pró-americano, vamos colocar aqui. Não há nenhum grau de anti-americanismo no governo brasileiro, muito pelo contrário. O que não era o caso, por exemplo, do governo do PT, quando você tinha abertamente um discurso anti-americano. Então, faz parte da linguagem do Partido dos Trabalhadores
a crítica sempre ao modo americano, vamos colocar assim, ao American Way of Life, ou seja, os americanos não construem um modelo, a sociedade americana, para o Partido dos Trabalhadores. Então, acho que é fácil esperar que, eu acredito que haverá uma aproximação sem traumas, sem problemas, porque há um grau de profissionalismo muito grande também na diplomacia americana. Maravilha, velho. Eu queria te dizer que esse debate, essa conversa, na verdade, vai ficar para a eternidade, tá? Que vai para a biblioteca da escola, da OAB, para quem quiser consultar isso no transcurso do ano e dos próximos anos, ele ficará disponível aí. Sua exposição foi extremamente enriquecedora, eu tenho certeza que seria. Queria lhe agradecer de público mais uma vez pela influência que você teve na minha formação acadêmica, já que você foi meu professor de Direito Constitucional na faculdade, e o meu mestrado foi em Direito Constitucional, então você tem uma participação proeminente na minha formação acadêmica. Eu lhe agradeço, gostaria de agradecer de público isso, registrar para que todos saibam. Queria lhe agradecer em nome da Escola da OAB a sua participação nesse encontro, em nome da OAB, de você poder participar desse encontro, é sua casa, saiba que você tem as portas completamente abertas e escancaradas para poder participar conosco e para poder voltar para futuros debates. É uma grande satisfação pessoal e profissional poder ter participado desse momento contigo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Mário. A satisfação é recíproca. É sempre bom para o professor ver os seus ex-alunos brilhando, né? Então, você que foi um aluno exemplar, brilha e brilha sempre, né? Então, parabéns pela conduta da sua conduta profissional e à frente aí da ESA. Meu abraço aí para o presidente Bruno Batista, meu abraço para todos da OAB. Faz tempo que eu não circulo pelas suas dependências, não sei quando também será, nesse tempo de pandemia, mas eu guardo a OAB assim, com muito carinho. Inclusive, o período que eu fui conselheiro federal foi um período muito rico, que aprendi muito, principalmente na Comissão de Estudos Constitucionais lá. Na época tínhamos o professor José Afonso da Silva conosco, então foi um momento que me trouxe muito aprendizado também, muitas relações, muitos amigos que eu fiz, amigos fraternos, né, e que hoje alguns estão fora da OAB, alguns ainda estão, mas foi um período muito rico e saiba que eu estou à disposição. Então, forte abraço, adorei a conversa, esse bate-papo, de fato foi uma conversa, foi um bate-papo, e obrigado também pela provocação, assim, porque o direcionamento que você deu, a concatenação, a linha que foi colocada, fez com que a gente tivesse uma conversa muito direcionada, com início, meio e fim. Eu gostei muito, foi uma grande experiência. Muito obrigado, forte abraço, beijo nas suas meninas, Juliana, e tudo de bom. Obrigado, André. Obrigado por tudo. Também um beijo nas suas. Nós temos 3 mulheres em casa. A gente é igual quanto a isso. Temos isso aí em comum. É verdade, é verdade. Mas obrigado. Tenho certeza de que assim que a pandemia permitir, nós replicaremos um evento na sede da OAB e você participará e habilitará mais uma vez. Obrigado, amigo. Um grande abraço. Até a próxima. Forte abraço. Tudo de bom. Também.